Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Erika Quintães, eu sou psicóloga clínica, tenho um mestrado focado em luto e também faço parte de um grupo que chama Instituto AEDP Brasil, que é onde eu fiz a minha formação clínica e onde eu continuo em supervisão, em estudo continuado, para me capacitar para os atendimentos clínicos que eu faço. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, nesse momento de pandemia, atendendo somente online, e em especial questões relacionadas a luto e perda, que é o meu foco de trabalho. E a ideia aqui hoje é que a gente fale um pouquinho sobre o acolhimento nesse retorno escolar, podendo olhar para todo esse processo, essas mudanças, as perdas que aconteceram e também as possibilidades de cuidado nesse retorno. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho do cuidado com os estudantes, com os alunos, mas também o cuidado com os professores, com os funcionários, né, com os educadores. Então, antes da gente começar a palestra propriamente dita, queria que vocês pensassem um pouquinho sobre quando vocês ouvem a palavra infância, o que vem na sua cabeça? E eu espero que ao longo desse nosso encontro hoje a gente possa responder um pouquinho dessa pergunta, né? O que é a infância? O que a gente imagina quando fala de infância? E contextualizando, né, um pouco esse cenário que a gente vem vivendo, né, esse cenário pandêmico. A pandemia foi decretada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, então já tem mais de um ano e meio que a gente está vivendo esse cenário, e é a maior crise sanitária mundial vivida em um século. Para além de todos os desafios que a gente vem enfrentando ao longo desse tempo, eu queria trazer um dado que eu acho muito relevante, que dá uma noção muito grande do que a gente está enfrentando em termos emocionais. A gente estima que para cada vítima que existe, em qualquer tipo de perda, existem de 6 a 10 enlutados. Nesse número na pandemia, até se estima que sejam no mínimo 10. Mas quis trazer um cálculo para vocês olharem que no Brasil hoje, né, dados atualizados de hoje, a gente tem 557 mil vítimas de Covid. Se a gente fizer esse cálculo por baixo, né, considerando aí os 6 enlutados, a gente tem mais de 3 milhões de enlutados no Brasil hoje, né? 3 milhões 342 mil enlutados no Brasil por Covid hoje. Se a gente vai e olha para o mundo, esse número se torna ainda maior, né? A gente tem 4 milhões, mais de 4 milhões de vítimas da Covid, o que significa mais de 24 milhões de enlutados. Esse número dá a dimensão da nossa sociedade, do que a gente está enfrentando hoje, e aqui a gente está falando de enlutados diretos, perda por Covid, né? E a gente sabe que, especialmente no Brasil, enfim, a gente tem questões de subnotificação, questões de atraso de dados, e aqui a gente nem está levando em conta as pessoas que ficaram hospitalizadas, que tiveram experiências de adoecimento profundas, que têm sequelas. Enfim, aqui a gente está falando dos enlutados diretos pela Covid, e esse número é impressionante. Se a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente pode dizer que existem os enlutados diretos, né, as pessoas que de fato perderam alguém para a Covid, mas também esses enlutados indiretos, que somos todos nós, né? Todos nós que passamos por todas essas alterações, por todas essas mudanças, que tivemos que enfrentar e descobrir formas novas de lidar com o que a gente está vivendo, e com todas as perdas que também esse processo foi trazendo para a gente. Então, a gente pode dizer que hoje, né, no Brasil e no mundo, existe uma sociedade que é uma sociedade enlutada, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Pensando especialmente nas crianças em relação à Covid, a gente sabe que mesmo que a taxa de mortalidade, né, entre as crianças seja menor, ainda assim elas estão suscetíveis às repercussões psicossociais da pandemia. A gente também tem que levar em conta as questões de desigualdade social que vão entrar como um determinante importante, né, nessas questões de vulnerabilidade, condições de enfrentamento e dessa experiência na infância, principalmente no cenário pandêmico. Esse isolamento social, né, que foi imposto, na verdade esse distanciamento, né, social, ele implicou no fechamento das escolas, alterando bruscamente a rotina e as relações interpessoais da infância. De um dia para o outro, o cenário mudou, de sexta-feira para segunda, as crianças e adolescentes, né, os jovens, passaram a não ir mais para a escola. E com isso, cerca de 860 milhões de crianças no mundo não puderam voltar à escola, não puderam brincar com os amigos, visitar
a voz e correr ao ar livre. E aí, nesse cenário, a gente tem um senso de segurança que é afetado, né? O adoecimento, a hospitalização, a morte de pessoas próximas, mas também as dificuldades financeiras vivenciadas nas famílias, isso também implica num tipo de perda e também vai alterar esse senso de segurança no mundo. Essas alterações no contexto familiar, elas são muito importantes no enfrentamento da Covid, mas repercussões, né, na saúde emocional de todos. Então, com o isolamento social e com as mudanças bruscas, de repente, os cuidadores, os responsáveis dessas crianças, se viram sem a rede de apoio que eles faziam uso muitas vezes, então, seja de funcionários, seja de familiares, então essa perda de rede de apoio, sobrecarga dos cuidadores que, enfim, ficaram num contexto de ter que dar conta da casa, da escola, do trabalho, né, das tarefas e toda essa sobrecarga de cuidadores, atividades escolares e o trabalho, né, dos cuidadores remoto, então tendo que também administrar a educação dos filhos e os seus próprios trabalhos e as tarefas domésticas, atividades de lazer reduzidas, então sem essa possibilidade de se desestressar, de se acalmar, de ter momentos de lazer e distração. A gente também observa, né, com a pandemia, aumento de uso de substâncias, especialmente álcool, e aumento da violência doméstica, que é um dado que vai fazer muita diferença nessas questões da infância, de como essas crianças experimentam esse ambiente domiciliar e como que elas vão lidar com tudo isso, né, nessas camadas que a gente vai trazendo de complexidade diante da pandemia. E os impactos econômicos também, muitas pessoas perderam seus empregos ou autônomos que tiveram redução nos seus recebimentos, enfim, todo esse impacto econômico que também vai fazer com que esse contexto familiar seja um contexto extremamente alterado, uma coisa muito rápida, uma mudança abrupta e que vai impactar diretamente na forma como os jovens também lidam com toda essa situação. E também pensar nos educadores, né? Como é essa experiência da pandemia, não só para as crianças das escolas, os jovens das escolas, mas também os educadores, funcionários, professores, coordenadores pedagógicos, enfim, todo mundo que está na escola. Repentinamente ter que se adequar a esse contexto online, né? Então também de um dia para o outro ter que se preparar para poder oferecer uma aula dentro de um contexto completamente diferente, também fazendo as suas adaptações entre o seu ambiente doméstico e o seu trabalho, então tudo virou uma coisa só. Escassez de recursos financeiros e tecnológicos, muitas vezes, para poder oferecer uma aula de qualidade, né, com todo o aparato necessário, dentro desses desafios tecnológicos, né, as questões de internet, equipamentos, espaço físico para poder dar as aulas, questões familiares em paralelo, então tá todo mundo em casa, os filhos, o marido, a esposa, às vezes a sogra, a mãe, enfim, todos em casa com essa sobrecarga das tarefas e ao mesmo tempo também tendo que continuar as suas responsabilidades e, enfim, tudo que vinha sendo assumido. Também essa questão da atenção e da preocupação com as questões sanitárias. Então, para além de tudo isso, ainda uma preocupação por si, pelo outro, né, com receios em relação à Covid, ao vírus. No início era tudo muito novo, então como eu vou me proteger, como eu posso me cuidar e cuidar dos meus. Então, em paralelo, né, a todo esse contexto novo, também é uma preocupação com a saúde física. O processo de educação à distância em si, que já é um desafio, né? Alunos que vão assistir a aula online, como fazer para captar a atenção desse aluno, motivar esse aluno e o próprio processo de aprendizado. A interlocução com os familiares e responsáveis dos alunos, que continua sendo uma atribuição aí da escola, né? E nessa camada aí complexa de lidar com essa novidade de uma outra forma. Questões de saúde mental em professores que já era anterior à pandemia, né? A gente já sabe que os educadores vêm nesse processo de exaustão, desvalorização, burnout, afastamento de licenças, enfim. É uma das categorias profissionais que tem mais questões, né, de saúde física e mental associada. Ao mesmo tempo também, né, o Instituto Itaú Social e o Imaginable Futures, eles encomendaram uma pesquisa com o Datafolha
e foi verificado que a pandemia trouxe, né, para as famílias essa valorização ainda maior do papel do professor e da professora. E isso é uma coisa importante, né, também para a gente olhar esse cenário, que é um cenário muito desafiador, que foi muito desafiador e que continua sendo muito desafiador, mas que existe também essa possibilidade de que as famílias, de que as pessoas valorizem, né, o papel do professor, o processo da educação, né, e as próprias crianças também valorizem os jovens, né, estar na escola, estar com os colegas, aprender com o professor pessoalmente. Então, a gente está trazendo aqui um cenário de múltiplas perdas, né? Perdas reais, né, concretas, como a gente chama. Então, toda essa questão do adoecimento, doença, morte, hospitalização. Mas a gente aqui também está falando de perdas simbólicas, né, perdas abstratas. As certezas que a gente tinha, a vida que a gente tinha, os planos que a gente tinha, eventos familiares, formas de lidar, como que eu vou enfrentar isso? A gente não tinha um repertório para saber como lidar com uma situação como essa. E também essa questão da finitude, né? Então, o medo da gente perder quem a gente ama e o medo de perder a nós mesmos. Isso tudo, né, dentro de um cenário de uma cultura que nega a morte, né, que evita falar sobre esse assunto, que evita as questões relacionadas à perda, que é um grande tabu na nossa cultura. Então a gente teve também que olhar para isso, né, bastava ligar a televisão, como até hoje, e os noticiários, né, falam e falavam o dia inteiro sobre esse assunto. Então, por um lado, toda a dificuldade de enfrentar, né, tudo isso de tão difícil, e por outro lado também a possibilidade de falar finalmente sobre esse assunto, de poder se debater sobre isso, conversar sobre isso, também como esse lado que vem junto, né, com os desafios da pandemia. Mas sabendo que esse cenário de perdas, ele traz ameaça, né, um senso de ameaça, eu não sei o que vai acontecer, o que pode acontecer, né, uma falta de controle, então já que eu não controlo, eu fico insegura, um cenário de medo, né, de angústia, imprevisibilidade, então eu não sei o que vai acontecer, eu não posso me planejar para daqui a uma semana, 2 semanas, é viver um dia de cada vez. E claro, né, uma desconfiança, né, um cenário de insegurança, de desconfiança que traz diante de qualquer perda, e sobretudo num cenário onde a gente vem falando de uma pandemia que é uma emergência sanitária e uma emergência contínua, né, que começa e que não terminou até hoje. Então, a gente nesse estado de ativação e de ameaça constante, né, sem poder se desligar e sem poder voltar para um estado anterior de segurança. E aí, com relação a esse afastamento das escolas, a gente foi percebendo que a escola, né, que era um local de ensino, né, o local da socialização, e muitas vezes até símbolo de afeto e cuidado, né, que é onde a criança, o adolescente, o jovem aprende mais sobre si, sobre o mundo, onde ele vai reconhecer novas ideias, conhecer novas formas de se comportar, entendendo esse papel fundamental da escola como essencial no desenvolvimento cognitivo e social de cada cidadão, o quanto esse conceito de escola ele mudou. A escola passou a não ser mais só um ambiente físico, a ser também um ambiente que está dentro da sua própria casa, dentro do seu quarto, no seu telefone, na palma da sua mão. Ao longo desse processo de afastamento escolar, a gente viveu aí os desafios de aula online, interrupção de aula, então durante um tempo ficou sem aula, depois aula online, depois idas e vindas nesse processo, vai liberar, não vai liberar, cada cidade com a sua orientação. Escolas que estão em aulas híbridas, né, ou revezando turmas, ou revezando dias, algumas agora retornando essencialmente para as aulas presenciais. Então, a gente tem todo esse cenário de modificação e de transformação do espaço físico da escola. A gente sabe que crianças mais novas, crianças pequenas, precisam de uma experiência mais concreta e interativa para poder consolidar os conhecimentos. Então, a aula digital foi e está sendo ainda um desafio maior para as crianças pequenas. Também os jovens e adolescentes e crianças com dificuldade de aprendizado, que necessitam de mais suporte, né, e já precisam naturalmente de mais suporte nesse momento online, então é um desafio extra que se coloca. E os jovens, os adolescentes, têm essa possibilidade de encontrar o seu grupo, de encontrar os seus amigos, de ter atividades recreativas como lazer, arte, música,
e o que podia, né, e pode acabar repercutindo numa sensação de solidão, de isolamento, e todas essas questões que na adolescência vão ser tão importantes para a construção dessa identidade. A gente hoje ainda tem poucas pesquisas investigando o impacto do ensino à distância e a falta de suporte educacional no desenvolvimento infantil, então é uma área, um campo que eu acredito que ainda vai se desenvolver e trazer mais informações para a gente sobre esse período que a gente está vivendo. E agora também queria que a gente pensasse um pouquinho, né, sobre essa questão do luto. Quando a gente pensa em luto, em perda, né, o que vem dentro da gente quando a gente ouve essa palavra? Então, eu vou trazer para vocês um olhar que é a partir da teoria do apego, do Colin Parkes. Ele estudou com o John Bowlby na Tavistock, né? O John Bowlby, o criador da teoria do apego. O Colin Parkes ainda é vivo hoje, ele é inglês, ele é psiquiatra também, e ele faz essa interseção justamente da teoria do apego com o luto. Então, o olhar que eu vou trazer aqui hoje é um olhar atravessado pela teoria do Colin Parkes, e que é a que eu acredito que faz mais sentido na minha prática clínica e no que eu vivo, e é um olhar que existe sobre essa perspectiva, mas também entendendo que tem várias outras contribuições teóricas e várias outras formas de enfrentar e de olhar para esse processo. E para o Colin Parkes, o que ele diz é que o luto é uma reação natural e esperada frente a qualquer perda significativa. Então, sempre que a gente perde algo que a gente ama, um processo de luto acontece, seja uma perda concreta ou simbólica, né? Então, a gente está falando aqui de perder uma pessoa, de perder um animal de estimação, um status social, uma relação, um relacionamento, aposentadoria, divórcio, todos esses processos, mudanças, eles são processos que vêm um luto atrelado e que naturalmente acontece. Normalmente, o processo de luto, ele caminha bem, justamente por ser um processo natural, ele caminha bem. Algumas vezes a gente vai precisar de ajuda, né, de suporte, mas em geral, o que a gente tem de literatura que mostra que o processo tende a caminhar bem por si só, sem a necessidade de intervenção especializada. E aí é muito importante a gente entender que é um processo natural esperado e que é muito singular, muito individual, né? Não existe uma receita de bolo, nem uma forma de enfrentar isso de um jeito único. A mesma perda ela vai despertar sentimentos diferentes em pessoas diferentes envolvidas. Então, por exemplo, quando uma mulher morre, o filho vai se enlutar de um jeito, o marido vai se enlutar de outro, os pais dela vão se enlutar de outro, os amigos vão se enlutar de outro. E isso tudo vai ser diferente porque, como Colin Parkes fala, é o rompimento de um vínculo afetivo. Então, o luto vai se desenvolver a partir do vínculo que existe. Então, cada pessoa tem um vínculo diferente, uma relação diferente com outra. Então, o luto não vai ser igual, mesmo que exista uma perda em comum, né? Assim, é muito importante porque a palavra, para mim, né, quando eu penso em luto, é vínculo. A gente só pode falar de luto quando existe vínculo, a gente só pode falar disso quando existe amor. É o que o Colin Parkes chamou de custo do compromisso, né? Tudo que eu amo eu tenho a possibilidade de perder, mas eu só vou sentir a perda se eu amei. Então, é como faces da mesma moeda, né? Duas faces da mesma moeda. Então, a gente aqui está falando de rompimento de vínculo afetivo. E diante da pandemia, existem os lutos concretos, né? Então as perdas concretas, mas também essas perdas simbólicas, né? Da nossa rotina, do dia a dia, do que a gente conhecia como o nosso mundo. E também o luto, ele é considerado um processo, né? É um processo, não é uma coisa, é uma coisa contínua, não é uma coisa que tem início, meio e fim, e que constitui uma transição psicossocial. O que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que o luto ele vai impactar em todas as dimensões do sujeito. Na dimensão emocional, como que esse enlutado vai ficar? Ele vai estar mais triste, mais ansioso, com mais angústia? Intelectualmente, então, como que fica a cognição dessa pessoa? Existe um rebaixamento do nível de consciência, a gente sabe que a memória vai estar alterada, a atenção vai estar alterada, né? A forma como essa pessoa consegue focar em determinadas coisas. Então, existe uma dimensão importante intelectual que é alterada. Fisicamente, esse enlutado vai estar com mais disposição ou com menos? Como é que está o sono, o apetite, o consumo de substâncias? Está bebendo mais?
está comendo mais, como é que fica essa questão fisiológica. Existe um impacto também social. Essa pessoa, ela se aproxima ou ela se afasta dos amigos, da família, ela busca grupos, ela busca enlutados também para ter uma sensação de compreensão, ou ela tende a se afastar e se isolar, né? E também na dimensão espiritual, com relação às suas crenças. O luto ele é uma mudança muito abrupta em todas as crenças, em toda forma de enfrentar a vida. E esse enlutado, ele muda alguma coisa em relação à sua crença? Ele busca mais uma religião, uma espiritualidade, ou ele briga com Deus, né? E tem raiva enfim, tem sentimentos de querer se afastar de alguma experiência espiritual ou religiosa. Então, a gente está falando de um impacto emocional, intelectual, físico, social e espiritual. Todas as dimensões do sujeito são afetadas quando existe um processo de luto importante. E junto com isso tudo, então, vai vir uma reconstrução da identidade, né? Quem sou eu agora que tudo mudou? O mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo. E quem sou eu agora? Eu continuo acreditando no que eu acreditava? Eu continuo lidando com as coisas como eu lidava? Eu continuo buscando as pessoas que eu buscava? O que me fazia bem continua me fazendo bem? Ou agora não mais? E na pandemia isso foi acontecendo, mesmo que não tenha acontecido uma perda concreta, né? Uma perda de alguém. Mas o que eu faço ainda continua tendo sentido para mim? O que eu gosto de fazer, o que me faz bem, o que me deixa calmo ou calma, continua tendo essa característica ou mudou? Então, toda essa questão da identidade, ela vai mudar, inclusive com relação até à forma como se apresenta, né? Uma pessoa, por exemplo, que perde um marido, ela se apresenta como fulana, esposa do Beltrano, e a partir de uma perda importante, da perda do marido, ela vai se apresentar como fulana, viúva do Beltrano, né? As questões, por exemplo, de trabalho, se você muda de emprego, se você se aposenta, a gente se apresenta aqui, né? Eu comecei falando, eu sou a Érica, eu sou psicóloga, é quase como uma definição da minha identidade. E se eu não tenho mais esse trabalho, qual é a minha função? Então, como eu me apresento? Qual é a minha identidade no mundo? Então, o luto, né, esse processo, ele vai realmente mudar a forma como a pessoa se percebe e se apresenta no mundo. E também uma necessidade, né, de busca de sentido. Alguns autores hoje têm trazido a questão do processo do luto como um processo de busca de sentido, de significado, né? Isso aconteceu comigo, então existe uma perda importante. Por que que isso aconteceu? Para que que isso aconteceu? Quem sou eu agora? O que que mudou? O que que tem valor? O que que não tem mais valor? O que que realmente importa na vida? Então, o luto como esse processo de reconstrução da identidade e de uma busca de sentido. Algumas pessoas falam sobre fases do luto e costuma ser uma pergunta que aparece muito, né, principalmente pelo trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, daquelas fases do luto, negação, barganha, esperança, aceitação e tristeza. E também pelo trabalho do próprio Bowlby e do Worden, que eles apresentam algumas fases, estágios ou até tarefas do luto. Mas é importante a gente perceber aqui que esses momentos são nortes de trabalho e que não devem ser considerados nem encarados como uma receita de bolo, né? Então, eu estou nesta fase, vou para outra fase, voltei, regredi, né? Na verdade, isso é um processo que se parece muito mais com uma montanha russa de emoções que vão e voltam e que vão e voltam, do que com uma coisa que é linear. Né? Então, a gente não olha hoje, né, para a questão do luto nessa perspectiva de fases, porque isso tende a desconsiderar exatamente a singularidade do processo, como que cada pessoa lida com isso. E quando a gente olha com essa perspectiva de fases, a gente dá essa sensação de que o enlutado tem uma tarefa de preencher requisitos, quando raramente isso acontece. Na verdade, o enlutado tem um processo que é muito singular, que é muito dele, e que ela ou ele vai viver de acordo, enfim, com as suas próprias questões pregressas e com suporte social e tudo mais. Tem um conceito muito importante também na questão do luto, que é o mundo presumido, né, que o Colin Parkes traz, que é sobre exatamente esse mundo conhecido. E como que é esse mundo? E o que muda nesse mundo a partir de uma perda importante? Então, os recursos que a gente tem, por exemplo, na pandemia, né? A gente tinha antes da pandemia, encontrar os amigos, ir ao cinema, sair, viajar, poder passear, ir para a escola, fazer atividades ao ar livre. Esse era o mundo conhecido.
Veio a pandemia, então, um processo de ruptura, né, de rompimento que se faz. Nesse processo de perda, né, de luto, a gente tem que enfrentar e entender que mundo é esse agora. Todo esse mundo mudou e a gente teve que conhecer esse mundo novo enquanto o mundo estava mudando. Então, toda essa perspectiva que a gente vai trazer aqui com relação ao luto e com relação às adaptações que os educadores e funcionários precisaram fazer e as próprias famílias, né, com relação ao que vinha acontecendo de transformação escolar, né, principalmente, é trocar a roda do carro com o carro andando. De repente, não se tem mais aula presencial, mas eu preciso montar uma aula que alcance os meus alunos. O aluno precisa, de repente, se adaptar também ao mundo tecnológico e passar a ter, no mesmo ambiente de diversão, o ambiente de educação. E essa adaptação que todos tiveram que fazer foi uma adaptação enquanto a coisa ia acontecendo, sem nenhum tipo de nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de treinamento. Uma perda importante também com relação a esse mundo presumido, né, que ruiu para todos nós, foi essa perda da rotina. Né? Então, a gente saber que vai acordar, vai tomar café, vai tomar banho, vai sair para o trabalho, para deixar as crianças na escola. Essa rotina, ela mudou completamente, né? E não só a rotina do dia a dia, como a previsibilidade do que eu vou fazer semana que vem. Como vai estar o mundo na semana que vem. E essa perda de rotina, essa perda de previsibilidade, ela tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. Não é à toa que a gente fala da importância da rotina para as crianças, especialmente as crianças pequenas, e para todos nós ela é fundamental, para os adultos também. E, de repente, a gente teve que se deparar com uma perda de rotina, com uma mudança muito abrupta na nossa rotina. E isso é uma perda também importante nesse contexto. Hoje a gente olha para o enfrentamento do luto muito mais focado nesse modelo que chama modelo dual do luto de Schultz e Strobe de 99, que é exatamente onde existe a experiência da perda. E existem dois polos dentro dessa experiência. Um polo voltado para a perda, então olhar para a dor, sentir, chorar, dar vazão às emoções, ver fotografias, falar da pessoa perdida, que a gente está falando especialmente, né, de uma perda concreta, mas a gente pode levar isso para outros tipos de perda. Ansiar por proximidade, querer de volta aquela situação, aquela pessoa que a gente tinha, pensar, né, e se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, e se não fosse desse jeito, e se fosse do outro. Esse é o polo orientado para a perda, todo esse trabalho de contato emocional, né, com a perda em si. E existe um outro polo, que é o polo da restauração, que é todo o movimento de responder às mudanças da vida após a perda, retomar as suas próprias tarefas do dia a dia, ou fazer coisas novas, tarefas novas, assumir tarefas do enlutado, quando é uma perda concreta, desenvolver essa nova identidade, né, por exemplo, como a gente falou, reconstruir a identidade. Esse é o polo da restauração. E hoje o que a gente fala é que o movimento saudável do luto, né, o movimento propriamente dito do luto, é quando existe espaço para esses dois polos. Existe espaço para sentir a dor, para trabalhar o luto, para dar vazão às emoções, e também existe espaço para seguir a vida, para responder, né, às mudanças necessárias, para fazer coisas novas, para reconstruir a minha identidade. E o luto propriamente dito, né, que a gente chama hoje, é quando existe exatamente a oscilação entre um polo e outro. Se existe a rigidez só focada em um ou só focada em outro, isso não é um processo de luto propriamente dito ou saudável, né? É um processo que vai precisar oscilar para que a gente possa ir respondendo a essas mudanças e essa flexibilidade da vida. Então, isso é muito importante, porque a gente vai lidar com pessoas que estão passando pelo processo de luto e que se veem nessa oscilação e que às vezes acham que estão passando pelo processo de uma forma errada, ou que estava indo bem e de repente voltou e chorou e se emocionou e lembrou, e que isso é uma questão de ter perdido, de ter errado no processo, de ter regredido. E não é isso. O que a gente sabe é que é exatamente poder oscilar e ter essa flexibilidade é que vai ser o processo ideal, né, de enfrentamento do luto. Hoje a gente não fala mais de luto patológico, a gente não fala de luto normal, a gente fala de luto propriamente dito e de luto complicado, né? E aí a gente, falando do luto, especialmente de crianças e adolescentes, né, de jovens, os alunos, né, que a gente
vai olhar aqui a partir da educação, a gente saber que esse processo é um processo de integração que acontece ao longo da vida, né? Então, não é um processo que vai começar, se desenvolver e terminar. É um processo que vai acompanhar essa criança ou esse adolescente por toda a sua vida. Então, o luto, a gente costuma dizer que ele não tem fim, né? Não é um processo que acaba, mas é um processo que vai e volta, e claro, a gente vai buscar que essas oscilações, que essa intensidade, isso seja administrável, né? Isso esteja dentro de um lugar mais ou menos confortável, mas a lembrança, a saudade, né, os aniversários, isso vai acontecer para o resto da vida. E isso fala exatamente sobre o vínculo, né, e sobre o amor, e sobre essa relação que foi construída e que existiu. E aí, quando a gente olha para o luto, né, especialmente na infância, até resgatando um pouco daquela primeira pergunta, né, quando a gente pensa em infância, o que que vem na nossa cabeça, raramente as pessoas pensam na infância como um período de dificuldade, né? A gente costuma ouvir muito se dizer que a infância é a melhor época da vida, raramente isso acontece, né? Então, a infância, na verdade, é um período de muitas descobertas, de muitos desafios, de muitas adaptações, né? E muitas pessoas assumem também que não falar com as crianças sobre um determinado assunto, né, sobre um assunto tabu, um assunto difícil, vai fazer com que essa criança não se preocupe, com que ela não se afete, quando também isso raramente é verdade. A gente tem aqui uma possibilidade de dois extremos, ou silenciamento e não se falar com a criança sobre, ou uma espécie de sincericídio, se falar demais, né? O ideal seria a gente encontrar uma maneira que essa criança possa receber essas informações, uma comunicação apropriada dentro do linguajar e da capacidade cognitiva dessa criança, mas que não exista nenhum desses extremos também nessas comunicações. E uma peculiaridade, né, do luto na infância é que as crianças enlutadas, né, os jovens enlutados, eles normalmente precisam de adultos que normalmente também estão enlutados. E isso vai ser uma diferença no processo do luto do adulto, porque o adulto já está formado, já tem, né, todo o seu aparato cognitivo formado, todas as suas experiências de vida consolidadas, e ele vai poder enfrentar esse luto de uma maneira, né, mais organizada ou mais madura. Uma criança ainda está em construção, né, de cognitiva e de estruturas neuronais, e ao mesmo tempo ela precisa de um adulto para ajudá-la a enfrentar esse processo, que muito provavelmente vai estar enlutado também, né? Então isso também vai ser um ponto de atenção quando a gente olha para o luto na infância. E aí, diante desse cenário que a gente vem vivendo de pandemia, né, e pensando na infância, na juventude, algumas pesquisas já trazem algumas reações emocionais e alterações comportamentais que vêm acontecendo desde março de 2020. Estudos sobre impacto psicológico do coronavírus foi feito com 1.210 pessoas em 194 províncias da China, incluiu 344 jovens de 12 a 21 anos e revelou que 16,5% das pessoas relataram sintomas depressivos moderados a graves. 28,8% sintomas de ansiedade moderada a grave. E tendo aí como grande medo, né, o principal medo de 75,2% dos pesquisados, que algum parente contraísse a doença, né, que alguém ficasse com Covid. Isso foi feito mais para o início da pandemia. Uma pesquisa também realizada pela província chinesa de Hubei destacou que o aumento de sintomas depressivos e de ansiedade em uma amostra de 2.330 estudantes aconteceu depois de 34 dias de confinamento devido ao coronavírus. Então, se a gente pensar que a gente fez, né, uma quarentena, enfim, um isolamento, um distanciamento físico, né, muito maior do que 34 dias, o que a gente pode esperar de impacto, né, para essa população jovem e também para os adultos? Um grupo de pesquisa, análise e intervenção em teoria aplicada com crianças e adolescentes na Universidade Miguel Hernández, na Espanha, iniciou um estudo pioneiro que analisou o impacto emocional do confinamento em crianças italianas e espanholas através de 1.143 entrevistados com pais que têm filhos de 3 a 18 anos. E o que eles viram? Que 9 em cada 10 pais relataram mudanças no estado emocional e comportamental dos seus filhos, 25% das crianças passaram a comer mais, 73% usaram dispositivos eletrônicos mais de 90 minutos por dia e somente 14% praticavam 60 minutos diários de atividade física. Então a gente vê, né, toda a repercussão do isolamento, seja no excesso de tela, nas mudanças de hábito, né, na diminuição da prática de atividade física e como isso vai impactar e repercutir. E aí, diante disso, a gente pode esperar diversas reações, né, e alterações comportamentais. Então, a gente pode
encontrar crianças com dificuldade de concentração, né, jovens irritados, com medo, inquietos, com tédio, sensação de solidão, alteração de sono, alteração de alimentação, apetite. E assim mesmo, né, são manifestações esperadas diante do atual cenário que a gente vive. São reações adaptativas, inclusive, à frente a todas essas perdas, mas essas reações elas precisam ser enfrentadas coletivamente, né, por todos nós. E é dessa maneira que a gente vai conseguir atravessar esse processo como a gente vem atravessando e sair disso, né, com alguma coisa, né, sair disso de alguma forma um pouco melhor ou com menos impacto. E aí, especificamente sobre esse retorno às aulas, a gente sabe que o preparo emocional ele vai ser tão importante quanto os protocolos sanitários, né, nessa retomada. Tanto para os alunos quanto para os funcionários e os educadores, né? A gente sabe que mudanças elas podem gerar desconforto e insegurança e a comunidade escolar foi uma das mais atingidas no seu dia a dia por conta da pandemia. Em 2020, o Instituto Península fez uma pesquisa que identificou que a maior parte dos professores estão se sentindo ansiosos, sobrecarregados, cansados e frustrados. E que quase 50% deles relatam uma diminuição da aprendizagem dos alunos como efeito da suspensão das aulas presenciais. O que pode fazer com que a gente volte para as escolas com uma perspectiva de correr atrás do tempo perdido, né? E isso pode ser uma coisa que vai complicar essa retomada, né? Então, a gente vai ter tempo de recuperar, né, as lacunas e os espaços de aprendizado que foram... precisamos deixar esses espaços de lado em prol de algo maior. Isso vai ser recuperado, mas também essa ansiedade, né, e essa preocupação com a aprendizagem, com a qualidade do ensino, junto com a retomada das aulas presenciais, que também é um desafio, também é uma novidade, também é uma coisa que a gente nunca fez antes e que a gente vai precisar aprender a lidar com isso e fazer sobre isso juntos. E também é uma reinvenção e uma ressignificação da própria família, da escola, dos educadores e os próprios alunos, né? Todos se reinventando, todos buscando fazer acontecer, trocar essa roda do carro com o carro andando e que isso possa ser valorizado e reconhecido nesse retorno escolar, né? A escola precisa ser um ambiente que promove o acolhimento e esse abrigo mais ainda do que antes, mais do que sempre foi, né, nesse momento agora. Então, quando a gente volta para essas aulas, esse acolhimento socioemocional ele é fundamental. Então, aprender com o outro, né? Como é que foi essa experiência do outro frente a tudo isso que ele viveu? Tem o educador, o Tião Rocha, né? Educador popular, antropólogo, folclorista brasileiro, que se denomina, né? Se intitula como um aprendiz. Então, o aprender com o outro, a gente poder voltar a partilhar e dividir. Sabendo que o comportamento ele é um produto final de uma construção emocional, né? Ele é consequência daquilo que eu estou sentindo, a gente poder olhar, né, para cada aluno, o que aconteceu com esse aluno para que ele tivesse esse comportamento, o que essa criança está sentindo, o que essa criança viveu, então poder também ampliar esse olhar, né? E buscar gerar conexões, manter conexões, não é só benéfico para a criança, né? É para todos nós somos seres sociais, todos nós temos a necessidade de se relacionar com as pessoas e é justamente essa necessidade que faz a gente desenvolver os vínculos com familiares, colegas de trabalho, amigos, que a gente possa voltar e fortalecer também esses vínculos, essas conexões. Então, o que a gente está buscando quando a gente reencontra esses jovens, né, na escola? Primeiro de tudo, né, o meu olhar, a gente precisa ajudar a desfazer essa solidão. Né? A solidão é uma dor emocional que impacta e que pode trazer muitas repercussões psicopatológicas, inclusive, para os seres humanos. Então, se sentir sozinho é muito danoso para a gente. A gente é bicho social, a gente é ser gregário, a gente precisa estar em bando para sobreviver mais e melhor. Então, o primeiro ponto é a gente ajudar a desfazer a solidão dos alunos, dos educadores, dos responsáveis, dos funcionários, né, de todo mundo. Validar e dar espaço, sustentando as emoções, né, desses alunos, desses funcionários, de todos que voltarem às escolas. Permitir que a história seja contada e assim contribuir para uma narrativa de vida coesa, né? Quando a gente pode falar sobre o que a gente vive, a gente vai como se costurando essa narrativa, como se integrando essa experiência numa linha de vida, entendendo e atribuindo sentido para as experiências que a gente vai vivendo. E se a gente puder partilhar e dividir o que foi vivido numa troca genuína,
isso tem um valor enorme, né, emocional, de falar e ser ouvido, de ouvir e escutar, né, nessa troca, isso é uma coisa muito importante. Favorecer a construção dos significados e dos sentidos para essas experiências e de quem a gente é agora, né? Então, por que isso aconteceu? Para que isso aconteceu? O que a gente aprendeu sobre nós nesse período? O que a gente vai levar daqui, né? E a gente poder reconstruir e construir isso juntos. E, ao mesmo tempo, a busca de reconstrução dessa segurança, não só no mundo, como nas relações, né? Hoje, estar em contato com o outro é um perigo. E é isso que a gente mais precisa como ser humano. Então, como a gente pode reconstruir, né, esse senso de segurança com as pessoas no mundo, fora de casa? Né? Existiu essa sensação de ameaça, né? A casa é o único lugar seguro, e nem para todos, né? Porque pessoas que vivem em sistemas de relacionamentos abusivos ou de violência doméstica ainda tem essa camada, né, de preocupação sobre esse isolamento social, mas a princípio, né, estar fora de casa que é o inseguro, e agora a gente está fora de casa nas escolas e a gente precisa reconstruir o senso de segurança. E aí eu vou trazer algumas sugestões de intervenção que eu pensei, né, da minha prática clínica, do que eu estudo, do que eu pesquiso. Primeiramente, com relação às perdas concretas. Então, um aluno, por exemplo, uma aluna que perdeu alguém pela Covid, ou, enfim, em outro processo, de que jeito a gente pode ajudar como professor, professora, educador, educadora, né? Primeiro, acolher a emoção que vier. Abrir um espaço mesmo para deixar esse jovem, essa criança sentir, poder honrar e homenagear os entes perdidos, né? A nossa sociedade, a nossa cultura valoriza muito a homenagem aos que foram importantes para nós e que não estão mais aqui. Então, como a gente pode fazer isso? Balões, velas, determinados rituais, né? O que faz sentido para esse aluno, para essa aluna, e o que a gente pode fazer junto. Favorecer um espaço de escuta e de desfazer essa solidão. Então, poder falar e ser ouvido, né? Ser visto, sentir o outro, né? Nessa presença. E também poder trazer um pouco a naturalização desse processo, no sentido de, agora que a gente entende, né, que o luto é um processo com idas e vindas, com vai e volta, que tem uma determinada intensidade emocional, mas que se existe espaço para reconstruir a vida e sentir, esse é o caminho, né, apropriado e tudo mais, a gente, com esse olhar, a gente poder também tranquilizar as pessoas, né, que estão passando por isso, que muitas vezes se sentem angustiadas, que se sentem perdidas, né, que elas saibam que não existe uma receita de bolo, mas que são ondas de emoção, né, e que não tem jeito certo ou errado de viver essas ondas de emoção frente a uma perda importante. Algumas sugestões, né, que a gente pode fazer também é aquela experiência do caroço de feijão, né, plantar um carocinho de feijão no algodão para que criança, principalmente pequena, né, possa entender os ciclos da vida. Então tem o nascimento, o desenvolvimento, o crescimento e a morte. Caixa de memórias, né, construir uma caixa, que pode ser uma caixa de sapato, né, com fotos, cartas, objetos, cheiro, imagens, desenhos, para que esse enlutado possa, né, ter ali as memórias e as lembranças e recorrer a essa caixa se e quando quiser. Tem o pote da calma, que é um potinho que faz com água e glitter, que pode ajudar as crianças mais ansiosas também a fazer a regulação emocional, a se acalmar. E tem sugestões de livros e filmes também sobre essa temática que eu vou falar no final para vocês. Em casos de perda simbólica, ou seja, né, não existiu uma perda concreta de alguém, mas todo esse processo que todos nós estamos vivendo, né? Então, primeiro, reconhecer o que aconteceu, né? Do básico, né? O que é o coronavírus? Como é que é isso? Como é que você se cuida, né? Quais são as formas de manter a segurança, né? Estando fora de casa. Entende a necessidade de isolamento, né? Por que a gente passou por isso? Então, uma psicoeducação mesmo desse processo, né? E dos recursos sanitários que a gente tem. Rodas de conversa, né? Poder trocar com os semelhantes e fazer esse compartilhamento é muito importante. Fazer uma caixinha de ferramenta emocional e pode ser feita concretamente mesmo, né? Com frascos e ampolas e tubos de ensaio. Quando a gente fica doente fisicamente, a gente tem uma caixinha de remédio, né? Eu tomo esse remédio para isso, eu tomo aquele remédio para aquilo. E quando a gente está emocionalmente angustiado, quando a gente está triste, quando a gente está com medo, quando a gente está com raiva, o que a gente faz? E as crianças e os adolescentes poderem ter isso concreto, isso organizado nas suas cabeças, né? Ter esse recurso para poder lidar. Isso pode ser feito, inclusive, de forma concreta e real. Investigar também o que essa pessoa sentiu mais falta, mais saudade nesse período todo. Como foram as comemorações, as datas especiais, os aniversários na sua família? Vocês comemoraram, não comemoraram? Como que foi esse período? Como foi ficar longe dos amigos,
né, e ter que desenvolver uma nova forma de se relacionar com eles. Do que você sentiu mais falta, de dar abraço ou de dar beijo? E do que mais você sentiu falta? A gente costuma saber que com as crianças, especialmente as crianças menores, os adolescentes também, a gente precisa fazer mais perguntas diretas do que fazer perguntas gerais. Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? É uma coisa muito ampla. Isso tende a não gerar um entrosamento, um engajamento na conversa. Mas se a gente pergunta, alguma criança na sua turma hoje chorou? Qual foi o momento mais legal do seu dia? Você ficou triste em algum momento do dia hoje? Quando a gente faz perguntas direcionadas, né, a gente tende a ter um engajamento e uma troca maior. E ao mesmo tempo também, o que você aprendeu de novo? O que você traz como experiência, né, que você carrega a partir dessa vivência? E aí as intervenções lúdicas também fazem muito sentido, especialmente com as crianças, né? Poder contar uma história, fazer um desenho, um teatrinho, ou fazer um vídeo, a importância de integrar de forma lúdica essa experiência, né? E, claro, encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra, quando há necessidade, né? A gente está falando aqui de um processo que tende a ser natural, mas que pode ficar intenso demais, que pode estar prejudicando o dia a dia, as novas tarefas, né? Dar conta da sua rotina, da sua realidade. E quando isso emperra, é importante que a gente possa também ter esse suporte. E aí também, especialmente com crianças, a gente poder fazer desenhos de expressões faciais, né? Como é que era a sua carinha quando você estava assustada, e quando você estava preocupada, e quando alguma coisa dava certo, como é que ficava o seu rostinho, e quando você fez uma receita nova, como é que foi? Caça-palavra de emoção na pandemia, então fazer um caça-palavras e a criança poder buscar e ir falando sobre isso. Desenhar, enfim, né, ou fazer alguma intervenção lúdica com cada emoção básica. Então, como é que foi quando você sentiu alegria? Como é que foi quando sentiu tristeza, raiva, medo, nojo? Né, me conta uma história, faz um desenho para cada uma dessas situações. Os adolescentes já são um público diferente, então algumas intervenções que eu fiquei pensando, né, de como usar esses recursos tecnológicos para expressar o que eles viveram, né, o que eles ainda estão vivendo, o que nós ainda estamos vivendo. Podcasts, vídeos, entrevistas, sarau com expressão criativa, poder participar esses adolescentes e convidar eles a pensar junto, né? O que vocês precisam agora? O adolescente poder se sentir ativo nesse processo e participante desse processo. O assunto da morte ele está na mídia, então como é que a gente também pode refletir e pesquisar sobre as questões culturais da morte? Todas as culturas lidam da mesma forma que nós. Como é que é no México? Como é que é no Oriente? Como é que é no Ocidente? Então, também envolver, através dessas buscas e dessas pesquisas, essa reflexão cultural. Então, a gente tem que cuidar desse agora, né? Explicar e fazer junto essas novas formas de proteger e estar em grupo. Como é que a gente fica em grupo agora? Quais são as regras? Essas regras precisam estar claras, expostas, se possível em imagens, né? Trazer, retomar aquela sensação de segurança e confiança no mundo. Manter uma escuta individual, né? Um olhar individualizado para cada aluno ou para cada funcionário da escola, né? Mas buscando também entender como é que foi essa pandemia, como é que está sendo esse retorno, né? Poder ir acompanhando esse processo. E ao mesmo tempo dessa escuta individual, também poder ter uma escuta coletiva, né? Fazer rodas de conversa, promover encontros, né? Esse espaço de escuta, né? De estar disponível para todas as sensações que vierem, né? A sensação de medo, insegurança, dúvida, de alegria, quiser compartilhar uma coisa boa. E manter sempre, né, o diálogo com a família, com os cuidadores, né, continuar nessa troca e fortalecer também esses vínculos. Aqui tem algumas sugestões de filme, né, sobre perda, né, ou sobre emoções. Tem um vídeo que é esse O Dia em que o Passarinho Não Cantou, que foi um vídeo feito para mostrar através de um desenho, né, como ajudar as crianças a lidar com a experiência da perda. E um documentário novo ali, O A Caminho da Lua, da Netflix, e tem o Viva a Vida é uma Festa, que também é um filme bem interessante para trabalhar as questões da morte no Ocidente, no Oriente, e o Divertidamente, que é sobre questões emocionais, né, sobre gestão e manejo das emoções, enfim, né. Aqui temos livros sobre morte, sobre perda, mas também o Chapeuzinho Amarelo, que é um livro que fala sobre medo. Tem o Monstros na Barriga, que fala sobre emoções de forma geral. E esse livro aqui, Quando Alguém Muito Especial Morre, é uma série de livros que são aqueles livros de fazer, né? Então, a gente pode imprimir, ou, enfim, xerocar e distribuir para os alunos poderem fazer. Tem livro Quando Alguém Especial Morre, Quando Uma Situação Ruim Acontece, Quando Alguém Adoece, Quando os Pais Se Separam. E aqui, fazendo, claro, uma ressalva, né? Eu sei que essas sugestões são sugestões de livros com certo recorte cultural, social, de gênero e de raça também, né? São livros muito feitos por
pessoas cis, brancas, né, de uma certa classe social, mas infelizmente o que a gente tem como recurso hoje é isso, né, o que a gente tem disponível como sugestão de livro e filme é o que a gente tem hoje publicado e acredito que a gente tem que caminhar nesse sentido para trazer outros olhares, né, outras experiências que não de crianças de classe média, né, e dentro de um determinado contexto tradicional. E também sugestão de livros para capacitar vocês, educadores, profissionais, com relação à temática do luto. Então, tem esses 2 livros do Colin Parkes, que eu estou sugerindo, O Luto, Estudos sobre a Perda na Vida Adulta, e O Amor e Perda, que são livros técnicos. O Resgate da Empatia, que é um livro da Gabriela Caselato, que é uma psicóloga de São Paulo, que fala sobre luto não reconhecido. E tem esses 2 livros da Maria Helena Pereira Franco, que é a nossa grande referência no Brasil sobre luto. Ela representa o Brasil no mundo, em todos os congressos e eventos. Ela tem esse livro, Formação e Rompimento dos Vínculos, Dilemas sobre a Perda na Atualidade. E tem esse livro, Luto no Século XXI, que foi lançado agora, recentemente. Então, é um livro que acabou de sair do forno. E para a gente lembrar que as crianças, os jovens, a gente precisa elogiar elas para que elas se sintam curiosas e pensativas, não por serem fortes. Né? A gente saber que ansiedade, regressão, introspecção são comportamentos esperados e que a gente vai lidar com isso juntos. Também com essa consciência de que é mais difícil para os jovens, para as crianças, lidar com emoções fortes. Então, a gente precisa ter paciência, calma e esse cuidado. Não assumir que é sempre melhor evitar um assunto difícil. Nem sempre. Às vezes é importante a gente falar, às vezes é importante a gente evitar. E poder ir percebendo isso criança a criança, adolescente a adolescente. Deixar que as crianças saibam que elas não são culpadas por nada que aconteceu. Pelo seu próprio desenvolvimento emocional e cognitivo, as crianças têm um movimento egocêntrico de se sentir responsáveis por tudo. Então a gente precisa deixar muito claro quando elas não são responsáveis e quando elas não são culpadas, porque naturalmente a tendência é de se sentir responsável por algo que aconteceu. Tentar deixar com que a doença, a perda, o desafio, ele não tome todo o tempo da interação de vocês, né? Então manter interesse por outros aspectos da vida desse jovem, desse adolescente, dessa criança, né? Poder brincar, poder rir, poder ver filme, se divertir, isso pode aliviar as tensões, isso é tão importante, né? Saber que as crianças e os adolescentes, embora eles precisem muito de carinho, de cuidado, eles também têm uma enorme quantidade de amor para dar. E a gente precisa e pode deixar essa chance, né? Deixar que eles façam isso também por nós e também ser receptores desse cuidado, desse carinho. E um ponto muito importante, né? Lidar com crianças em situações como essas, né, é super desafiador. E escolher a forma que vai fazer isso, deixar você mais confortável é a melhor maneira, encontrar o seu jeito de fazer isso ser melhor. E lembrar que nenhum de nós é um super-humano, nenhum de nós tem habilidades heróicas e a gente não precisa ser herói. Então que a gente também possa pensar nesse autocuidado, né? A gente cuida tanto do outro, mas a gente precisa cuidar da gente mesmo. Aquela metáfora do avião, né? Quando a máscara de oxigênio cai, a gente precisa colocar primeiro na gente para depois colocar no outro. E aqui também, né? Como que a gente bota a nossa máscara de oxigênio para a gente poder respirar melhor e se cuidar melhor para então cuidar do outro. E aí eu, assim, quero fazer algumas perguntas, deixar algumas perguntas para que vocês possam refletir. Qual que é o seu lugar mais seguro no mundo? Quando você se sente sob ameaça, qual é a primeira pessoa que você pensa em pedir ajuda? O que você tem feito para cuidar de você? Quais são os seus recursos? O que te faz bem? O que te ajuda? O que é bom para você? Com quem que você conta? Quem é a sua rede de suporte? Né? E a gente saber que muitas inseguranças e muitas novidades vão vir nessa nova etapa, é novo, está todo mundo aprendendo também a fazer isso, trocar essa roda desse carro com esse carro andando. Né? Então a gente precisa reconhecer esses desafios que a gente já enfrentou e que a gente está enfrentando. Estimular que as escolas também tenham um espaço de cuidado e de troca entre os funcionários, né? Poder promover essas ações de cuidado institucionais, né? Para que essas pessoas possam, de fato, receber esse cuidado. Saber da importância da rotina e do descanso. Então, a rotina traz previsibilidade para todo mundo e poder descansar é uma parte importante, né? Poder se restaurar, uma parte fundamental. Conhecer as técnicas de mindfulness e de meditação que existem hoje, tem aplicativos, né, gratuitos para que se possa fazer essas práticas e é um grande regulador emocional. E também saber que existe acompanhamento profissional, que é possível, né, que seja feito esse suporte e que se tiver difícil não tem nada de errado em pedir ajuda e que isso é muito, muito importante para que a gente consiga
né, chegar no final disso com a maior qualidade de vida possível e com mais saúde possível. Então, assim, era isso que eu tinha para falar aqui hoje, um pouco dessa minha experiência profissional e também desse olhar sobre tudo isso que a gente vem enfrentando. Eu vou deixar o meu e-mail, os meus contatos para que a gente possa continuar batendo esse papo, se for o caso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara, ou que queira perguntar, ou algum comentário a fazer. A gente costuma olhar, né, quem trabalha com luto e perda normalmente para o valor do tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso, né? E vocês dedicaram o tempo de vocês para estar aqui comigo hoje, então isso tem muito valor para mim. Eu quero agradecer também a presença de cada um e cada uma aqui hoje. Agradecer muito ao convite, né, para participar desse congresso, ao Laboratório Inteligência de Vida, a Roberta, enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e me colocar à disposição para que a gente possa trocar em outras oportunidades também. Muito obrigada.